Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma Farofa da Desi. Como sempre, desde já, agradeço a atenção de todos vocês, os comentários, todo o retorno que vocês têm me dado. Isso é muito, muito importante. Desde já também, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Para mim, para vocês, para crescer o nosso trabalho, é muito importante. Hoje eu estou com uma convidada muito especial. Foi um prazer, eu não a conhecia, adorei conhecê-la. Antes, duas coisinhas que eu vou deixar avisada. A primeira é que eu tive uma alergia, então talvez eu tussa muito. E a segunda é que tá tendo uma reforminha aqui, então pode ser que também saia algum barulhinho, mas aí a gente não vai precisar parar, tudo bem? Hoje eu estou com uma rio-clarense. Ela é formada em serviço social, psicodrama pedagógico e promotora legal popular. Ela é muito querida em Rio Claro, conhecida por seu trabalho com a população em situação de vulnerabilidade. E a prova disso que eu estou falando, né, é que ela cumpriu 4 mandatos como vereadora lá em Rio Claro. Do mais, vamos saber dela mesma, que eu estou ansiosa por essa entrevista, Dona Raquel Picelli Bernardinelli. Isso. Dona Raquel, bem-vinda. Muito prazer recebê-la, viu? O prazer é meu. Fico muito feliz pelo seu convite. Tenho boas impressões, né, informações ao seu trabalho na área da comunicação. Obrigada. E que você seja abençoada, que cresça cada dia mais, até porque é mulher, né? As mulheres têm que estar ocupando os espaços de poder, de participação. E para quem não me conhece, eu sou a Raquel Picelli Bernardinelli, conhecida como Raquel Picelli, porque é um nome mais fácil de gravar. E politicamente falando, quando eu fui candidata a vereador, o próprio juiz eleitoral me orientou, registre o nome Raquel Picelli. Mas eu tenho honra de assinar também Bernardinelli, que sou casada com Paulo Bernardinelli. É uma família de italianos, né, na cidade de Rio Claro. Pessoal que veio da zona rural, que lutou para ter seu espaço e participar da vida da cidade. Eu nasci em Rio Claro, no Grande Cervezão, na rua M5, inclusive hoje lá funciona a loja Independência. Então era um bairro assim com pouca infraestrutura. A minha mãe fala que na nossa casa tinha água de poço, tinha fossa, tinha só um bico de luz. E até que um dia deu um raio e eu estava perto da máquina de costura e quase que eu fui atingida. Então são imagens, assim, histórias que a gente registra. Como tinha poço, uma vez eu também subi no poço e meu pai teve que ir devagarzinho para me segurar, senão eu tinha afogado. Então é a história. Fica marcado, né? Comi BHC também, então desde pequena eu já fui uma bebê, uma menina arteira, né? E avalio que no bom sentido, acho que eu queria conhecer e explorar as coisas. Exatamente, ou a curiosidade, na verdade, fez com que a senhora crescesse e, obviamente, se tornasse a mulher que é hoje, né? Sim, com certeza. E aí, Dona Raquel, eu queria que a gente, né, a senhora já fez um preâmbulo. E aí eu queria iniciar, antes da gente, na verdade, entrar na parte política, que todos sabem que é a minha parte preferida, eu queria saber um pouco, assim, o motivo, como eu disse, né, conversei com algumas pessoas, né, antes de entrevistá-la, e aí eu gostaria de saber que essa frase que eu falei, né, da senhora ser muito querida, e realmente eu percebi que é verdade. Como iniciou? Foi a partir da formação da senhora como em serviço social? Como iniciou tudo isso, esse trabalho com essa população? Então, volta sempre na infância, porque eu avalio que nós somos hoje, né, o que vivemos, que traumatizou ou não, positivamente ou negativamente, na nossa infância, vai aparecer no futuro. E eu, desde criança, eu participava, meus pais são espíritas, eu também sou espírita kardecista, e no Centro Espírita Fé e Caridade tinha um departamento de assistência social. E meu pai era caseiro do centro. Então eu tinha nessa faixa 5, 6 anos de idade. E eu tinha o senhor José Pinto de Godoy, que fazia o trabalho de visita domiciliar e entrega das cestas básicas para as famílias vulneráveis da cidade. E ele tinha um jipe. E eu adorava andar de carro, andar de jipe, até porque meu pai não tinha. E gostava de participar. E aí eu comecei todo mês ir com ele e mais alguns voluntários visitar as famílias.
E aí eu começava a pensar, nossa, que dó dessa pessoa. Eu lembro que um dia eu fui numa casa, quando eu entrei na cozinha, a mãe estava chorando em volta da mesa com o bebezinho no caixão, sozinha. Eu falei, nossa, mas que solidão, que falta de dignidade. Eu já começava a sentir isso no meu coração. E tive situações na minha infância que eu me senti discriminada. Um dia na escola a professora falou: hoje você não vai participar da festa porque a sua mãe não tem dinheiro para comprar a sua roupa e você é pobre. Então, isso machucou demais. Então, você vai internalizando isso, e até pela minha formação, né, espiritual, eu percebi que eu tinha que estar aqui nesse planeta, né, nesse momento, para ter alguma coisa de atividade construtiva. E aí eu resolvi que quando eu crescesse eu iria ser uma assistente social. Até porque eu já conhecia alguma coisa, eu lembro que minha mãe me levava para tomar vacina no centro de saúde e eu via aqueles cartazes, sabe, de orientação em saúde, falava da assistente social, e eu achava aquilo encantador, achava aquilo maravilhoso. E aí, em cima disso, eu escolhi a profissão. Eu, aos 16 anos, eu estava já no terceiro colegial e eu queria trabalhar. Eu queria, porque tinha que fazer uma faculdade e meus pais não podiam pagar. Aí eu entrei na Escola Caracu, cervejaria, entrei na gerência como secretária júnior. Então, eu aprendi pra caramba em termos assim de administração de empresa, em termos de documentação, como que funciona um protocolo de uma empresa, como é que isso anda lá dentro. Mas aí, como eu já tinha que fazer estágio, meu coração ficava em conflito. Meu Deus, o que eu estou fazendo dentro de uma fábrica de bebida? Eu quero ter uma atividade mais construtiva. Tem gente que fala, você não pode falar isso, você não deve falar isso, mas é o meu coração que manda. E aí eu fui à prefeitura um dia à tarde, cheguei lá no Paço Municipal e a primeira pessoa que eu encontrei é a Maria Silvia Lopes de Carvalho, que eu nem sabia que ela era coordenadora do serviço social. E eu falei, moça, você sabe quem que pode informar a respeito de estágio em serviço social? Porque eu estou entrando no segundo ano da faculdade e tenho que estagiar. Ela falou, eu sou a coordenadora do serviço social. Se a senhora quiser participar, nós vamos fazer uma prova seletiva nessa semana. Eu falei, é para já. Aí eu fiz a prova e passei em primeiro lugar. Aí eu fico pensando que tudo que a gente faz nessa vida tem alguma coisa espiritual de ajuda, né, de Deus, de Jesus. A gente não deve estar misturando política com religião, porque a política é laica, mas alguma coisa que faz sentido na vida da gente. Na hora da dor, na hora da gratidão, é essa parte espiritual que mexe com a gente. Sim. E eu não posso negar isso. E aí eu comecei a trabalhar como estagiária, foram 21 anos, me formei nesse meio tempo, né? Tive várias experiências com plantão social. Naquela época era tão... não era bem estruturado o atendimento do plantão social. Nós, assistentes sociais, a gente fazia aviamento de receita. Você acha que isso é correto? Tinha uma prateleira, aquele monte de medicamento. Eu já não entendia a letra do médico. Falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E naquela época, a Faculdade de Serviço Social tinha mais um olhar sobre o assistencialismo, né? O processo de reconceitualização do serviço social como direito e que você vai ser autor, né, da sua vida, da sua história, ainda estava em transição. Então, tinha as correntes a favor da assistência social e tinha correntes a favor da reconceitualização. E nesse movimento que a gente conseguiu estruturar na prefeitura municipal um trabalho mais organizado, mais ativo, para que as pessoas, né, de repente, pudessem ser incluídas e sentirem-se atores da sua própria história. Então, foi assim, só quem viveu é que sabe dizer. Aí, o serviço social era vinculado à Secretaria da Saúde. Então, quando foi criada a unidade de saúde da 29, em Rio Claro, que nós tínhamos como secretário de saúde na época o senhor Orestes Armando Giovanni, que era uma pessoa muito assistencialista, mas uma pessoa de bom coração e que tinha um carisma político que eu nunca vi uma pessoa com esse carisma. Com toda simplicidade, ele conseguiu implantar a unidade básica de saúde, que hoje é uma referência em Rio Claro. Agora, o prefeito atual, Gustavo, fez uma reforma na farmácia, a UPA ao lado também está sendo ampliada, mas a essência, a base foi criada ali.
E dali partiu o serviço da saúde mental, que não tinha, o serviço de reabilitação e habilitação infantil, o próprio serviço social escolar, porque lá também tinha promoção social. Então, eu participei de toda essa estrutura. E até quando fui candidata a prefeita em 2004, eu me sentia muito preparada para isso, porque eu vi as coisas acontecerem na cidade, nas diferentes secretarias estabelecidas. Muito bacana. Falei muito? Não, imagina, pode ficar à vontade. Dona Raquel, ainda dentro do serviço social, da profissão da senhora, desde aquela época, o que mudou daquela época, né, que a senhora iniciou ali fazendo estágio e fez todo um trabalho mega importante, né? Como que a senhora vê a diferença dentro da profissão das pessoas em situações de vulnerabilidade naquela época para hoje, fazendo um paralelo? Teria como fazer essa comparação? Eu avalio que hoje nós temos políticas de inclusão, por exemplo, a lei orgânica da assistência social, que é uma LOAS, né, que é uma lei federal, ela estabelece algumas diretrizes a nível nacional, que as pessoas têm que ter o cartão, como é que chama? Aquele cartão, não, é um outro nome. Ela tem que ter cadastro único, e se você não se enquadrar nos critérios do cadastro único, você não é incluída em algumas políticas específicas, como Vale Gás, como Bolsa Família, e outras mais, né? Aquele auxílio à pessoa independente de contribuição à Previdência, que ela tem o BPC. Isso não existia naquele tempo, então eu avalio assim que foi uma evolução nesse sentido. O período integral nas escolas também, que foi uma discussão, que embora seja um trabalho da educação, mas nas conferências, né, estadual e nacional da assistência social, isso era colocado em pauta. Então, hoje, eu avalio que as mulheres, né, principalmente, elas têm uma condição maior de lutar pela sua inclusão. E foi a partir todo esse trabalho, mais pela parte espiritualista, o trabalho da caridade, ou da profissão mesmo, que aí já entrando na questão política, o que te procuraram pela senhora, a senhora se interessou desde a primeira vez, né, sair candidata, ou já ali na luta pelos direitos, né, obviamente já havia esse interesse na vida política, ou foi com o tempo, dependendo do trabalho realizado? Na verdade, eu nunca pensei que um dia estaria na política. E avalio que a política é o resultado de um trabalho de luta, né? Muitas pessoas vão para o trabalho religioso, evangélico, e outras vão para a política. A política também é um espaço que, sendo realizada, né, com responsabilidade, com honestidade, ela é maravilhosa. Eu penso que Jesus Cristo foi um grande político, né, porque ele ouvia as pessoas, ele andava com as pessoas, ele não tinha preconceito, ele buscava ajudar. Então, avalio que a política também tem esse olhar. E por que política? Eu sempre fui, assim, uma assistente social, que quando tinha um projeto, um trabalho, a coordenadora falava assim, quem gostaria de ir para um bairro para fazer uma pesquisa, fazer um levantamento de prioridades? Eu era a primeira a querer ir. Muitas colegas não iam porque era noite, tinha momentos que não tinha como pagar hora extra, mas eu topava, eu ia e amava isso, então me sentia bem estando em contato com as pessoas. E teve um momento da minha história profissional que eu fui trabalhar no bairro Arco-Íris, que é do SECAP, lá tem 842 unidades, e eu fui trabalhar no serviço social da pré-escola, que foi um projeto que eu implantei quando coordenei o serviço social escolar em Rio Claro. E nesse momento eu comecei a fazer amizade com grandes mulheres. Nós criamos lá um buffet comunitário, a associação parecia uma escola de vida, tudo acontecia lá, e as mulheres lá. E aí elas mesmas que me motivaram, Raquel, vai para a política, vai participar, conta com a gente, nós vamos empurrar você lá, mas não empurrar para você cair no buraco, empurrar para você poder dar um retorno, né, de política pública para a nossa vida. E aí, em 92, eu fui candidata a vereadora, eu tinha tido a minha filha Júlia, ela nasceu no dia 4 de abril, e a eleição acho que era em outubro ou novembro.
E eu lembro que no dia da convenção partidária, eu estava na maternidade para ela nascer, e meu marido foi me representar. Aí, quando ela estava já com 15 dias, eu já comecei a fazer minha campanha. Nossa. Era meio louca, né? Mas o bom é que eu dava mamar. Então, o que eu fazia, gente? Eu não dirigia, ainda nem dirijo hoje, mas não gosto. Meu marido me deixava num bairro onde eu tinha minhas amizades, né? Com a minha filha, a Júlia, e eu levava de um lado um saquinho vazio e do outro lado um saquinho cheio de fralda limpa. E aí, o que eu fazia? Parava nas casas, dava mamar para ela, trocava e ia conversando com as pessoas. Por isso que ela é uma pessoa assim, super ativa, gosta de rua, gosta de passear. Já desde novinha. Então, foi assim, uma experiência política coparticipativa, né? Eu vivi com a comunidade a educação da minha filha Júlia. E se eu fiz um mal para ela, né? Eu peço perdão, mas eu acho que não. Se ela está feliz, alegre, está. E desde essa primeira vez, desde essa primeira vez que a senhora se candidatou, já foi eleita? Não, fui eleita a primeira suplente. E aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, será que é porque eu não fiz a campanha como devia? Mas é porque acho que não tinha que ser. Eu tive na época 545 votos. Consegui a primeira suplência. E aí continuava trabalhando como assistente social. E aí na outra eleição eu fui eleita com 1.314. Ela já estava maiorzinha, né? E aí eu tinha condições de fazer uma campanha com maior liberdade, porque o bebê também tinha que parar para dar mamar, fazer dormir, pôr no carrinho. Eu andava sempre conforme de manhã ou à tarde, ao lado da sombra da calçada, para ela não pegar sol, mesmo o carrinho tendo uma proteção. Então, era um cuidado, assim, necessário, né, para ela. Sim. E depois disso, eu fui eleita com 1.314 na primeira eleição, e depois eu fui reeleita com 3.214, sendo a mais votada na história da cidade. Então, para mim, assim, foi uma surpresa. Eu lembro que fomos votar, né, lá em casa, aí eu cheguei da campanha cansada, e eu falei para o Paulo, eu vou tomar um banho, vou deitar no sofá e dormir um pouquinho. E eu estava com uma camisa velha minha, da Pastoral da Criança, que eu sempre trabalhei na Pastoral. E aí, daqui a pouco, a TV Claré liga. Eu falei, nossa, o que será? Raquel, você foi a mais votada, vem para a TV. Aí eu fui de cabelo molhado, com a camisetinha da Pastoral. Foi muito legal. Então, alguma coisa assim que muito gratificante, né? De você ver o reconhecimento, né, da população. E alguma coisa que eu quero assim dizer para as pessoas que vão ser candidatas, né? Para não ficar ansiosa. Porque a campanha que eu mais trabalhei tranquila foi a que eu tive mais votos. Sem pressionar, sabe? E eu acho que o emocional da gente também contribui, e a forma que você passa para as pessoas para que ela tenha uma percepção legal de você. Passa segurança? Passa segurança, então uma tranquilidade, então foi muito bom. E, dona Raquel, a senhora citou anteriormente sobre questão de misturar, né, que não se mistura religião e política. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso. Né? Apesar que tem os espíritas falam que não são religiosos, né? Que não é religião, mas eu vou usar isso. Então, assim, a senhora tem a religiosidade e aí tem uma opinião sobre não se misturar. Explica um pouquinho mais sobre isso. Como a senhora vê essa questão? Sobre o aspecto do espiritismo, não sei se tem que falar, né? É uma ciência, filosofia e religião. Dentro da doutrina espírita não tem essa postura. Vamos escolher um líder político para representar os espíritas de Rio Claro. Então, os meus votos eu vou buscar na raça. Agora, os evangélicos têm uma outra postura. Eles geralmente têm o seu líder religioso. Então, fica muito mais fácil, né, avalio, para o candidato que tem um grupo de pessoas ali. Sim. Entendeu? Então, o candidato espírita avalia o que sofre mais, tem que suar. Agora, o que tem o respaldo da igreja, com certeza ele tem mais facilidade. Eu não critico, respeito, né? Mas acho que é importante destacar essa diferença, que faz parte do processo democrático, do processo ideológico, do processo doutrinário das próprias religiões. Mas e essa
apesar da senhora não criticar, né, não, obviamente, não ser contra, vindo aqui, né, atualmente, para nessa nossa situação política do nosso país, né, apesar da senhora não ser contra, aí a minha opinião, e aí eu quero dividir com a senhora e saber, né, da opinião. Não está exagerado, na minha opinião, tá, gente? Claro, não está exagerado essa coisa, essa mistura, que na verdade eu acredito que tem atrapalhado muito, né? E aí mistura-se questões, né, moralistas, as doutrinas, mistura de tal forma que as decisões não são claras dentro do Senado, dentro da... Sim, eu percebo assim que há uma pulverização de ideias e isso tira da verdade a essência da verdadeira política, né? O porquê votar e em quem votar. Qual o critério? É porque alguém falou ou porque eu avaliei, pensei, analisei e decidi? Então, influencia, com certeza, na questão democrática do nosso país. Mas alguma coisa que faz parte do processo, a gente tem que respeitar, até por ser democrático, Claro. né? Quem sou eu para falar, faz assim, faz assado? É alguma coisa muito difícil. Sim. Então, eu acho que a história vai mostrar. Porque também, às vezes, uma pessoa indicada por um setor, ela, de repente, apresenta um trabalho que não vai corresponder com o que falaram sobre ela. E, de repente, pode corresponder e isso reforçar. Não, eu ouvi a indicação de um líder, né? Às vezes até de um outro segmento, então é nele que eu vou votar. Sim, e eu citei, né, eu quis tocar nesse assunto justamente por isso, né, estamos em ano eleitoral. Sim. E infelizmente as pessoas votam porque gosta do fulano, porque o ciclano pediu, porque o grupo é de uma igreja, o grupo é disso, o grupo é daquilo, e infelizmente... Clube, né? De uma associação. Sim, e infelizmente as pessoas acabam não pesquisando sobre o candidato, fica mais cômodo. Né? Mais cômodo. Mais cômodo. E, enfim, aí a nossa política, né, dificilmente vai dar uma evoluída se os eleitores continuarem, né, pensando dessa forma, votar porque conhece, porque ganha algo, porque isso, porque aquilo, e não porque de fato confiou, né, teve segurança em tal candidato. Mas, enfim, já que nós já entramos nesse assunto, e né, estamos em ano eleitoral, só antes da gente entrar na questão, saber se a senhora está como pré-candidata e tal. Lembrando ainda da história que a senhora contou sobre fazer campanha com a filhinha, com a bebezinha, eu queria só rapidamente a gente falar um pouquinho sobre essa questão da mulher na política, a importância da mulher na política, né, toda a dificuldade, porque, né, olha lá, com 15 dias, né, a bebezinha... Acho que eu fui louca, né? Mas, né, uma loucura que deu certo, a gente né? É tão feliz também. Sim, então, e aí a gente vê essas diferenças, né, porque, né, se é um homem, obviamente, sai tranquilamente para fazer a campanha, e uma mulher, né, sai com a filhinha de 15 dias no colo e vai cumprir o seu papel. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da mulher na política. Tá. Eu avalio que, historicamente, né, há uma discrepância no tratamento político, na relação dentro de um legislativo, dentro de um executivo, é aquela questão, assim, igualdade de participação, né? Um governo, quando é estabelecido, quantos por cento eles colocam de mulheres nos espaços de poder? Precisaria, pelo menos, ter 50%. Sim. Né? Rio Claro, inclusive, são 19 cadeiras com uma mulher representando. Atualmente só tem uma mulher? Só tem uma. Então, eu imagino o que ela passa. Né? Porque eu também vivi essa situação nos meus 2 primeiros mandatos, sozinha. Um dia teve um vereador que falou: ô Raquel, o que você está fazendo aqui? Vai para sua casa arrumar a cozinha. Eu falei: meu querido, eu já arrumei a cozinha. Agora eu estou aqui cumprindo o meu papel de mulher e meu papel de cidadã. E eu penso assim, que a mulher ela tem uma visão e uma sensibilidade diferente. Avalio que o homem e a mulher se completam. Então, eu não vou aqui desmerecer ninguém. Mas na relação, né, de forças ideológicas e de posição política, a mulher fica sempre aquém. Em termos de financiamento de campanha,
em termos assim, vai montar uma comissão na Câmara Municipal, a mulher fica sempre para depois, muitas vezes quase que como uma serviçal da questão administrativa, da política. Então, nós como mulheres temos que estar muito atentas a isso, de ocupar o espaço, de saber se posicionar, de saber argumentar, estudar, e nunca trazer uma proposta vazia, sem antes ouvir a voz das próprias mulheres. Sim. Inclusive, quando entrei na Câmara, né, eu encontrei lá um decreto legislativo 165/91, que foi de autoria de uma ex-vereadora, Olga Lopes Salomão. E lá falava que todo ano teria que ser realizado na cidade de Rio Claro a Semana da Mulher. E ela teve a oportunidade de realizar uma vez, depois ela ficou vários anos fora e ficou na gavetinha lá. E eu falei, não vou deixar isso quietinho. Então, eu comecei a trabalhar em cima, até porque antes de estar vereadora, eu já tinha um trabalho com mulheres, que nós criamos em Rio Claro, Fórum de Mulheres de Rio Claro, onde nós já discutimos quais eram as nossas prioridades. E o que era muito forte era a questão da capacitação profissional, da geração de renda, da questão da creche, da questão da saúde. Se você for ver, todas essas demandas ainda hoje são muito reprimidas. Sim, sim. Então, a nossa realidade, a nossa conquista, historicamente falando, é muito, muito lenta. Então, por isso que acho que é importante mais mulher na política, né? Vamos, mulheres, vamos votar nas mulheres? Porque se a gente consegue uma equidade. O município de Araras, acho que tem 6 ou 7 vereadoras. Mudou a relação de forças naquela casa. Eu lembro que eu fui, acho que há uns 2 anos, num evento lá sobre aleitamento materno, que eu tenho um trabalho muito forte voltado nessa questão, eu já senti um clima político diferente dos próprios vereadores homens, porque perceberam que as mulheres estavam unidas, que elas estavam focando coisas de direito a elas, de direito às próprias crianças. E voltando na Semana da Mulher, eu coloquei em prática a sua realização. O que eu fiz? Eu chamei clubes de serviço, eu chamei imprensa, chamei igreja, chamei dona de casa, chamei movimentos de cultura, espaços da saúde, chamei a universidade, e nós formamos assim um coletivo para discutir o que nós poderíamos fazer na Semana da Mulher. E em cima disso foram acontecendo as coisas, alguém trazia uma proposta, e aí quando terminava a semana eu fazia uma reunião, vamos avaliar, né, o que nós conquistamos e o que nós podemos propor para que daqui a um ano a gente volte a falar. É uma questão dialética mesmo. E aí, em cima disso, eu criei por lei a Carta das Mulheres de Rio Claro. E lá tinha todos os capítulos que dizem respeito ao Plano Nacional de Violência contra a Mulher, porque lá mexe com as questões que mais influenciam no bem-estar da mulher, da criança e da própria família. E por que a senhora acha que a maioria, né, a maior parte do eleitorado, né, são mulheres? Por que a senhora acha que mulher não vota em mulher? Se tem essa percepção mesmo, né? Se não é só em algumas cidades, que a gente tem isso de que mulher não vota em mulher. É falta de informação, é falta de mais mulheres lutando, é falta de um grupo formado? Eu acho que é uma questão cultural, a questão, entre aspas, do machismo, né? Só que nós também somos machistas. Porque quando a gente educa o nosso filho, a gente educa diferente da menina, né? Para a menina você dá uma boneca, uma panelinha, para o menino você dá um caminhão, a menina tem que arrumar a cozinha, o menino não. Então, são nas pequenas atitudes que você faz a visão de mundo para uma criança. Avalio esse aspecto. A questão da autoestima, se uma mulher em casa ela apanha e o marido bebe, que autoestima ela vai ter para arregaçar a manga e a luta? Até como eu contei, antes da reconceitualização do serviço social, não tinha aparatos sociais para que a mulher pudesse, de alguma forma, conquistar o seu espaço. Hoje, eu avalio que melhorou. Então, oxalá nós estejamos num processo de transição para que isso possa ser mudado, para que a mulher possa ser a protagonista da sua própria história. É um sonho, né?
Quem sabe não tão distante, daqui 50 anos. Ainda estamos engatinhando, né? Mas um dia acontece, com Não sei se eu respondi. Sim, perfeitamente. E aí, dona Raquel, aí dos 4 mandatos que a senhora cumpriu, quando foi o último? Foi em 1900, no retrasado, porque no último eu não fui eleita. Sim, e aí, então, aí esse ano a senhora está como pré-candidata. Agora, esse ano, estou como pré-candidata a vereadora, a convite do prefeito Gustavo, que é do partido PSD, e agradeço, assim, o apoio. Ele me deu um espaço na Fundação Municipal da Saúde, me nomeou como assessora técnica, junto ao gabinete do secretário, Dr. Marco Aurélio Mestrinel, que é uma pessoa também que eu respeito muito, é um guerreiro. Ainda hoje nós participamos de uma reunião, ele falou: Raquel, eu estou há 30 anos na saúde e sei que você está há 44. Nossa. Então, é muita história para contar. E ele ainda falou assim: e você parou para pensar, Raquel, por que a gente continua? Por que a gente não para? Porque é alguma coisa que a gente tem dentro da gente. E tem pessoas que se aposentam e aí, como é que faz? Entra num vazio. Né? Eu tenho medo de entrar nesse vazio, de me sentir, de certa forma, inútil. Pode ser que, ainda ele falou, será que vai acontecer isso com a gente? Eu falei, eu não sei. Né? Mas enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver vida e as oportunidades forem aparecendo, eu não vou parar. Sim. Porque valeu a pena tudo isso. Está valendo a pena. A experiência que eu estou tendo na Fundação Municipal da Saúde, eu falo que eu estou fazendo uma faculdade em administração pública de saúde, porque a gente aprende como é que funciona o fluxo, a gente aprende qual a percepção que as pessoas têm do próprio sistema. Então eu faço um trabalho de humanização. Então ela vai entender o que é Sistema Único de Saúde, quais são os princípios do SUS, qual é a rede de serviço. Você fala para ela, você sabe o que é DRS? Não sabe. Se ela sabe o que é central, se ela sabe o que é central de regulação, se ela sabe por que está demorando de ser atendido o seu pedido de cirurgia, porque às vezes eles jogam a responsabilidade tudo nas costas da prefeitura. E não é, né? Porque a saúde é o sistema de município, estado e federação. Então, isso as pessoas vão, de alguma forma, se empoderando, vai amenizando a angústia, porque tem gente que chega lá revoltada, dando um soco na mesa. Então, calma, vamos conversar, vamos procurar entender. Existe ouvidoria, né, tanto no município como na regional da saúde. A gente vai atrás, sempre ouvindo e com elas, nunca sozinha. Sim. Então, é mais isso que eu também queria dizer. No fim, vai falando tanta coisa, né? Não é. Tem tudo a ver, tudo a ver com a nossa vida. E apesar desse tempo que a senhora ficou afastada assim, né, fora, sem mandato, a senhora continuou ativa ali na política, nas lutas sociais? Partidariamente, não. Mas socialmente, sim, na pastoral da criança, as pessoas sempre ligando, meu telefone nunca ficou quietinho, porque as pessoas criaram um vínculo. Por exemplo, o trabalho da pastoral, eu criei amizade em vários bairros de Rio Claro. Então, a gente mantém, assim, um contato quase que permanente, né? O projeto Amamentar da Unesp também houve um trabalho muito legal de criação de novos vínculos, de novas amizades. Então, eu acho, assim, que a diferença é só você estar do meu trabalho, a diferença é que estando no mandato, eu vou ter que estar fiscalizando, legislando, mas o trabalho com a população não vai mudar, é o mesmo. Eu só vou ter uma retaguarda melhor para poder ajudar as pessoas, né? Não ajudar assistencialista, mas garantir a ela o seu espaço de direito. Os seus direitos, exatamente. E como que tá, não sei como tá lá, que sempre fico comparando Cordeiro com outras cidades, né? E como que tá lá em Rio Claro? A senhora tá confiante, tá num grupo bacana? A senhora é aquela candidata calminha? É uma pré-candidata que briga, que responde? É assim, aparentemente eu sou calma, né? Não dou cadeirada. Mas se precisar, né? E se precisar? Mas se precisar ser forte, eu sou. Mas não precisa gritar, né? Mas se você sendo assim, escuta aqui que eu tô te falando. Nos outros mandatos precisou ser assim. Mais ou menos, entendeu? E é um trabalho assim, de conquistar, de sensibilizar e argumentar. Porque senão você chega num nível de plenário muito agressivo. Houve sessões que os caras
E eu ficava até assustada, falei, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Entendeu? E na política, muitas vezes, o silêncio fala mais alto. Então, se você não retruca e depois, num outro momento mais ponderado, você coloca isso, a pessoa vai se tocando. O que que eu fiz? Por que eu fiz? E a população, como as sessões são transmitidas, as pessoas percebem. Só que muitos deles não percebem que isso é um espaço de avaliação popular. Sim, claro. Né? É uma situação de mérito do trabalho que você está fazendo no legislativo. E, novamente, sobre mudança, perguntei sobre mudança na profissão. E quanto tempo a gente já está? Só um minuto, dona Raquel. E retomando, falando sobre a mudança, perguntei sobre a mudança na profissão e quero saber da mudança agora na política, daquele tempo, dos primeiros mandatos da senhora e atualmente. Vai precisar ter a mesma força, precisa ter, tá se posicionando muito mais, aquela época era melhor, era pior? Eu acho que naquela época era melhor, porque era mais fácil você mobilizar e organizar a comunidade. As associações funcionavam de verdade. Hoje, você chama as pessoas para uma reunião, o que eu vou ganhar com isso? Quanto você vai pagar? Ninguém mais faz militância política por amor. Tudo no tostão. Então, eu acho virou um clientelismo, né? Virou um sistema comercial que influenciou, sim, na cultura política, porque não era assim antigamente. Então, eu acho que hoje é até mais difícil você conseguir passar uma posição em relação a um assunto generalizando. Você vai ter que trabalhar por pequenos segmentos, paulatinamente. E a pessoa, de alguma forma, tentando descobrir a sua história. A pessoa tem que se motivar. Nossa, o que será que essa candidata faz? Por que ela faz? Como é que ela pensa? Então, avalio aí um contraponto que as redes sociais podem favorecer. Muito. Né? Elas mandam para a gente um WhatsApp, mandam um e-mail, o Facebook, o Instagram. Então, são novas ferramentas, né, da tecnologia que, de alguma forma, ela substitui a participação popular, como era antes. Porque antes não tinha computador, não tinha celular. Então, ir numa reunião, né? Na universidade, nós criamos, na época, o Pró-Cidadania, que várias lideranças políticas de Rio Claro iniciaram, foi assim uma escola de vida e de política maravilhosa. As idosas iam, participavam, conversavam. Hoje, se você chamar, pouquíssimas pessoas vão participar, até porque as que mais participavam, muitas delas já faleceram, e o jovem hoje foi criado com uma tecnologia diferente. Então, o celular, né, a nossa sala de reunião, a nossa sala de conversa, e é uma mudança, e a gente tem que procurar, de alguma forma, se adaptar a isso. Eu tenho um pouco de dificuldade, né? Às vezes eu falo para meu marido, nossa, eu sou uma analfabeta em tecnologia. Então, hoje eu sei mexer com o WhatsApp, com o Facebook, mas o Instagram eu ainda tenho dificuldade. Se eu não tiver um grupo de apoio de amigas que me ajudem, fica difícil. Mas vai se adaptando, né? Vai se adaptando, sim, com certeza. E são ferramentas que permitem, né, o eleitor, a pessoa interessada, conhecer, sim, né, aquele pré-candidato, aquela candidata, e saber melhor das ideias, das opiniões, sim, né, e voltar naquela questão que a gente falava sobre reconhecer, né, sobre enxergar aquela pessoa como alguém que pode representá-la, né, dentro da Câmara Municipal. E aí, baseado em tudo isso que a senhora falou, acha que tem como reverter a questão do interesse das pessoas não organicamente, né, não participarem, sempre, de repente, boa parte tendo algum interesse pessoal, não existe, na verdade, mais um interesse coletivo como antigamente? Não tem, eu acho que ainda prevalece o interesse de classe, o interesse individual. O coletivo, eu não vou ganhar nada com isso, mas o povo vai ganhar, eu acho que é ainda um pouco utópico nos dias de hoje. Pode ser que essa realidade mude. E ainda por cima vem a inteligência artificial, né?
que é alguma coisa também que eu estou procurando entender. Então, não sei onde é que nós vamos chegar. Eu também tenho muita dificuldade ainda. Até Mas em aceitar algumas coisas. Me sinto meio todo mundo deve retrógrada. sentir. É uma coisa muito nova e a tecnologia está crescendo tanto que a gente não consegue acompanhar. Ao ser um professor, né, de tecnologia, de informática, né? Mesmo assim, hoje eu conversei com um médico que dá aula numa faculdade, não vou dizer o nome, ele também falou assim, Raquel, o tempo que eu dava aula não é mais como o de hoje. Hoje você conversa com o aluno, é tudo pelo celular, pela inteligência artificial. Você às vezes não precisa nem falar, tá tudo lá. Então você só vai orquestrar, entendeu? E deve ser difícil essa Deve adaptação ser nesse mundo adaptação, tecnológico, né? E tudo aí fica mais corrido pra gente, né? Nós conseguimos viver, de certa forma, né? Só com o telefone, não é? Um caderninho, a máquina de escrever. Quando eu entrei na Câmara, era a máquina de escrever Olivetti. Tinha que datilografar, aquela máquina dura. Aí a coisa vai evoluindo. Então, nós tivemos, assim, uma regalia de participar, né? De dois momentos, né? O antes e o depois. Agora, a juventude que está chegando aí, ela está no de hoje. Agora, vai saber o que vai acontecer para ela depois. É verdade. Vai chegar uma hora que só pensar já aparece ali na tela, não é? É. A evolução. E aí, apesar dessa toda essa evolução, essa tecnologia, ainda sobre esse assunto que me interessa muito, né? Sempre que eu estou falando com alguém de política, eu toco nesse assunto. Faltou os jovens que a tecnologia, a mudança, tudo muito rápido, ou de repente faltou as pessoas passarem isso para frente, né? Aqueles políticos mais antigos, os mais velhos, irem passando informações, irem formando novos cidadãos ativos politicamente. Eu acho que a escola tem um papel fundamental, mas talvez não tenha conseguido passar, ou conseguiu passar. Eu não tenho condições de medir isso, entendeu? Na Câmara Municipal de Rio Claro tem um parlamento jovem. Então, todo ano ele é estabelecido, é feita uma seleção entre jovens interessados, e eles vivem alguns meses a experiência de legislar. Então, a conhecer a Constituição Federal, Estadual, Municipal, o regimento interno da Câmara Municipal, como é que acontece uma sessão, como é que funciona o tramitar disso até chegar no Executivo para que ele possa avaliar, atender ou não. Eu penso assim que é um mecanismo muito positivo. Tinha, de claro, também um movimento de jovens com a Tereza Machado Luz, agora não me lembro o nome, Centro de Voluntariado, e aí tinha um movimento de jovens em cima disso. Ali nasceram várias lideranças políticas. Então está faltando, pode ser, líderes que tenham essa vontade política de organizar, de formar, né? De trazer, de levar essa E às vezes, quando o jovem está maduro, o que acontece? Ele passa no vestibular e vai embora de Rio Claro. Aí ele vai ser útil em outra cidade, aí Rio Claro fica sem ele. É uma outra realidade. Aí que você começa, por quê, né? A gente vê às vezes pelos filhos da gente também, né? Vão tudo embora. E vai ficando a gente aqui, sonhando. Enfim, dona Raquel, eu não sei, alguma coisa que eu não perguntei, a senhora gostaria que a gente conversasse. Se a Landa, um beijo, a Landa está aqui com a gente, ó. Quiser fazer alguma pergunta também, lembrar a gente de alguma coisa. Lembra nós, Landa. Tá maravilhoso. Então, se eu não alguma coisa que eu não tenho perguntado, se eu não você falei... perguntou tudo. A senhora está preparada nessa pré-candidatura, então, depois, mais para frente, a candidatura? Então, eu estou bastante, assim, preparada, bastante animada, bastante esperançosa, porque eu tenho andado nas ruas, né, fora do horário de trabalho, só a partir do dia 5 de julho, sim, que a gente vai poder virar, né, e ser exonerada do cargo, e colocar aqui a licença eleitoral é sem vencimentos, então a gente não vai ganhar salário, então você vai ter que trabalhar mais com menos dinheiro. Mas eu tenho tido, assim, uma grande receptividade. Tem horas que eu fico muito animada, tem hora que eu fico triste. Ai, não, acho que não vai dar certo, que luta. Mas faz parte do ser humano, né? E tem que confiar. Tem que confiar, ter fé, pedir ajuda espiritual, né?
Eu acredito que todos nós temos um anjo da guarda, quem acredita em Deus, em Jesus, na espiritualidade, isso não tem a ver, assim, com a religião em si, com a doutrina, né? Sim. Mas faz parte do nosso universo predominante. Então, a gente tem que se apoiar nisso, se apoiar no apoio da nossa família, dos nossos amigos e amigas. Eu somente tenho meu marido que eu quero agradecer, porque já pensou, marido? Não vai não, aqui quem manda sou eu, me dá total liberdade, eu até me sinto assim livre demais. E aí, chegou em casa, e aí, deu tudo certo, foi tudo bem? Então isso aí também é muito importante, né? Esse apoio é muito importante, porque Muito só a importante. correria do dia a dia, Sim, e, né, e ele ainda no teu cozinha apoio. para mim super bem. Hoje ele fez mandioca com costelão. Aquele panelão, cheguei em casa e falei, nossa, que cheiro bom. Porque ele já está aposentado, então ele dá uma retaguarda muito grande para a gente, né? Então, acho que é a relação, né, de marido e mulher, companheiro e companheira, a questão do respeito e do apoio à luta da mulher, né? Porque um homem machista jamais faria isso. Então, é uma dica que nós estamos dando, né? Até para as mulheres que também trabalham fora. Chega em casa, marido, ajuda. Né? Não vai lá sentar no sofá, babar, dormir. Cadê meu chinelo? Cadê minha cueca? Cadê minha toalha de banho? Ainda existe muito disso. Traz uma água aqui para mim. Então, não é por aí. Porque até a criança que está vendo essa cena, ela poderá Reproduzir, né? reproduzir. E a gente Exatamente. pode, de repente, cortar um ciclo aí para que as mulheres sejam mais felizes. E mulher tem que votar em mulher. Se você acha que não, me diga por que não. Entra aqui no programa e fala. Exatamente. Não é? Nos conte por que mulher não vota em mulher. A gente quer que essa realidade seja mudada. Para o bem de todas nós. Exatamente. E é isso. É isso aí. Dona Raquel, agradeço demais, né? Muito obrigada pela confiança, Alanda, por ter entrado em contato, ter acreditado, né, nesse trabalho que a gente está fazendo aqui. Como eu venho dizendo, o canal ainda é pequeno, mas está com bom engajamento, as pessoas participam. Isso é uma resposta, né? Assim como aí na pré-candidatura da senhora também, a resposta maior é sempre aí, né? Quando a senhora anda nas ruas e vê que Sim, as pessoas legal, querem, né? Querem alguém que as represente. Então, da mesma forma, eu agradeço demais pela vinda da senhora. As portas estarão abertas. E as câmeras também. As câmeras também continuarão abertas. Fique à vontade para quando quiser voltar. Muito obrigada. Tá, e eu queria, sim, fazer um agradecimento especial, né, ao prefeito Gustavo Pelicinoto, pela abertura que ele tem me dado, e fazer, assim, uma avaliação, né, de como está o governo dele. Eu que trabalhei 21 anos como assistente social, 16 anos como vereadora, e olhando os diferentes prefeitos, eu acho que ele está fazendo um governo inovador e de melhor qualidade. Uma pessoa, assim, muito inteligente, que às vezes as pessoas não conseguem perceber, porque é tão forte, e isso me deixa, assim, muito gratificada, né, por estar nesse projeto político. Porque a gente quer que a nossa cidade seja melhor, que ela desenvolva, que ela seja uma cidade exemplar. Tem N defeitos, é normal, mas eu acho que é um bom caminho a ser seguido, né? É uma cidade melhor para se viver. Eu fui candidata a prefeito em 2004, tive 33 mil votos, acho que eu não falei, né? Não. Então, pode falar, não tem problema não. Depois a gente volta e agradece de novo. Então, eu gostaria de dar esse testemunho, né? Que foi uma experiência também muito rica. E a gente sabe como que é duro estar candidato a prefeito ou prefeita. Então, é um momento, assim, de muita luta também, né? De certa angústia, de dar conta do recado, né? Então, eu quero aqui passar para ele, assim, o meu apoio, o meu respeito, o meu carinho, e que ele pode contar comigo, sim, do jeito que eu sou. Não é? Exatamente, do jeito que as pessoas até hoje se sentem representadas. E quero voltar aqui, quando você achar que eu deva. Oxalá eleita, já pensou que gostoso? Aí você vai pegar no meu pé, Raquel, qual a proposta? Pego. Aí eu vou lembrar. Por que não, né? Mas, enfim, dona Raquel, boa sorte agora nesse momento de pré-candidatura, boa sorte lá na frente. E, enfim, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, e que Deus te abençoe, que esses dentes lindos que Amém. você tem, sorriso Colgate, né? Lindo.
Muito simpática. Obrigada. E é bonita também. Obrigada. Ai, eu fico tímida. Até lá. Pessoal, muito obrigada. Compartilhe esse vídeo, pessoal de Rio Claro, que com certeza aí vai estar nos assistindo. Se inscreva no canal, siga no Instagram também, todas as redes sociais, Farofa da Desi. Obrigada pela companhia, pela atenção, pela compreensão, pela paciência de nos ouvir. Enfim, eu sou Daniela Desidério. Um beijo e até o próximo.